Olá! Imaginem só que a gente encontrou um diário de viagem antigo, a crônica de uma missão que tinha tudo para dar errado. Nós vamos seguir os passos do servo de maior confiança de Abraão, que recebeu uma tarefa, assim, de uma importância gigantesca: achar a noiva ideal para Isaac. Bom, vamos pensar um pouco. O desafio aqui era absurdo. Pensem bem, não tinha tecnologia, não tinha foto, nem um zap para mandar. Era só uma promessa e uma viagem longuíssima pelo deserto. Como é que ele ia ter certeza de que encontraria a mulher certa? Era literalmente uma missão impossível. E olha, essa não era uma tarefa qualquer, não. Tudo começou como um juramento, um pacto muito sério. Foi um pedido de um Abraão já bem velhinho, que sentia nos ombros todo o peso do futuro da sua família, da sua linhagem. A instrução de Abraão foi super clara. A noiva não podia de jeito nenhum ser uma mulher de Canaã, que era onde eles moravam. Ela tinha que vir da terra natal dele, ser da própria família. A fé e a identidade da próxima geração dependiam totalmente disso. E aqui a gente vê a primeira grande dúvida na cabeça do servo. Uma pergunta super prática, né? Totalmente realista. Ele não podia obrigar ninguém. E se, depois daquela viagem toda, a escolhida simplesmente dissesse não? Todo o esforço teria sido em vão. Mas a resposta de Abraão foi pura fé, pura confiança. E essa certeza inabalável não só acalmou o servo, como deu o tom de toda a viagem. Ele entendeu que não estava indo sozinho. Alguém estava preparando o caminho para ele. E aí a longa viagem começa. Tentem imaginar a cena. 10 camelos carregados com os presentes mais caros, atravessando um deserto sem fim. Dias e dias de poeira e incerteza. O destino final é a cidade de Naor. E o ponto de encontro, o clímax de tudo isso, acontece num lugar que parece comum, mas era estratégico. O poço da cidade, bem no fim da tarde. E aqui a estratégia do servo é simplesmente brilhante. Quando ele chega, exausto, a primeira coisa que ele faz não é sair procurando ou perguntando, é orar. E ele não pede só uma ajuda qualquer. Ele propõe um teste, um sinal absurdamente específico para ter certeza absoluta de que Deus estava com ele. E que teste audacioso! A primeira parte era um simples ato de bondade, oferecer água para um estranho. Mas a segunda parte, essa era o verdadeiro desafio. Se oferecer para dar água para 10 camelos cansados e com sede? Isso não era só gentileza, gente. Isso era um trabalho enorme, um sinal de um coração generoso e forte de verdade. O suspense aqui é de tirar o fôlego. Ele está ali, no meio da oração, detalhando o pedido dele, e antes mesmo que a última palavra saia da boca dele, uma jovem, chamada Rebeca, aparece, caminhando em direção ao poço. O destino estava se movendo rápido. Vamos avançar para ver como essa cena se desenrola. Esse é o momento exato em que a fé encontra a realidade. O teste que ele acabou de propor está prestes a acontecer, bem ali, na frente dos olhos dele. O servo, então, dá o primeiro passo, pede um pouco de água e, com uma gentileza que salta aos olhos, Rebeca atende na hora. A primeira parte do sinal, ok, cumprida. Simples, rápido. O coração dele já devia estar batendo mais forte. E então vem o momento decisivo. Sem ele precisar pedir nada, ela vai além. Ela não só oferece, como se compromete a matar a sede de todos os camelos dele. Ela não apenas cumpre, ela ultrapassa, e muito, as condições da oração. E este número aqui ajuda a gente a ter uma noção da dimensão do que ela ofereceu. 10 camelos, depois de uma viagem pelo deserto, podem beber centenas de litros de água. O que a Rebeca se propôs a fazer era uma tarefa exaustiva, que ia exigir inúmeras idas e vindas ao poço. E qual foi a reação dele? Silêncio total. Ele não se meteu, não ajudou, ele só ficou observando, maravilhado, enquanto a resposta da sua oração se desenrolava bem ali, ao vivo. Ele estava testemunhando um milagre acontecendo nos mínimos detalhes. Com a tarefa gigante concluída, ele faz a pergunta final, aqui a selar tudo. E a resposta dela é a confirmação que faltava. Ela não era só uma mulher gentil. Ela era da família de Naor, exatamente a parentela de Abraão que ele veio procurar. A missão estava completa. Todas as peças se encaixaram. Naquele instante, a admiração vira adoração. O peso daquela missão impossível sai das costas dele e dá lugar a uma gratidão que transborda. Ele se curva e agradece, reconhecendo que cada passo daquela jornada incerta foi de fato guiado. Mas, olha, a parte divina da história foi só metade do caminho. Agora, o foco muda para a escolha humana.
A história toda é contada para a família da Rebeca, e a decisão final está nas mãos deles, e principalmente nas mãos dela. Quando eles ouvem um relato completo do servo, a promessa, a viagem, a oração tão específica e a resposta exata, a família da Rebeca não tem a menor dúvida. Eles sacaram que aquilo não era coincidência, era um plano divino se desenrolando bem ali. E quando perguntam para ela, a resposta de Rebeca é de uma coragem, uma fé que impressiona. Sim, eu irei. Uma decisão imediata, deixar para trás tudo que conhecia sua casa, sua família, para viajar com um estranho rumo a um futuro totalmente desconhecido, confiando que aquele era o seu destino. E assim, a longa viagem de volta começa. A cena final se aproxima, o encontro que era o objetivo de toda essa saga. A expectativa está no ar. E aqui temos um momento lindo de ações acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, Isaac, talvez pensando na vida, meditando no campo. Do outro, Rebeca, chegando ao fim da sua jornada, avistando ele de longe. 2 caminhos prestes a se cruzar para sempre. O final é a resolução emocional de toda essa história. Não foi só um casamento arranjado que deu certo. Isaac a amou. E para ele, que ainda sentia a dor de ter perdido a mãe, a chegada da Rebeca trouxe um consolo profundo. A promessa foi cumprida com o amor. Então, a grande lição aqui é essa. A história nos mostra a fé em ação. A ideia de que a orientação divina não aparece só nos grandes milagres, mas se manifesta nos pequenos detalhes do dia a dia, como numa oração específica ao lado de um poço. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a gente olhar para as nossas próprias jornadas, para os encontros que definiram quem somos, será que eles também não foram orquestrados por detalhes sutis, por pequenas respostas a orações que talvez a gente nem tenha notado na hora? Fica aí a reflexão.